Bom dia para todo mundo. Vamos começar mais uma aula. Vocês estão com a cara de triste, gente? O que está acontecendo? Estão com a cara... Mas dormir direito essa noite não? É o tempo, é? Vocês não gostam desse friozinho não? Gostam daquele calor que tá 90% dos dias? Mas, gente... Estão com as carinhas de peixe morto? Vamos lá. Quero ver ninguém com carinha de peixe morto aqui não, hein? Então, primeira coisa que eu quero saber para transformar os ângulos. Primeira coisa que eu quero saber, somente os ângulos, tá? Não vou nem fazer sobre outro assunto, não. Primeiro só os ângulos. O primeiro é que essa aqui não está no meio, não. Está no meio? Tá quase no meio. Está no meio? Tá quase no meio ainda. Tá no meio? Tá quase no meio. Puxei demais. Aí, tá no meio agora. Então, tem aqui meus quadrantes, né? Lembrando que onde está o primeiro quadrante, esse é o primeiro, né? Esse é o segundo, esse é o terceiro e esse é o quarto quadrante. Então, sobre simetrias ainda, sobre simetrias, presta bastante atenção. Se eu tiver um ângulo aqui no primeiro quadrante, como é que eu faço, Juan, para achar ele nos outros quadrantes? Vou colocar um ângulo aqui, tá? Como é que eu faço para achar eles nos outros quadrantes? Lembrando que, como esse ângulo é simétrico, ele vai ser simétrico esses pontos aqui, certo? Vai ter esse mesmo ângulo nesses pontos aqui do gráfico. Beleza. Então, você está falando, Juan, que a única coisa que pode alterar entre esses ângulos é o quê? É o valor aqui do sinal. Só que o valor numérico, o módulo deles é o mesmo. Tá, Juan. E eu quero saber como é que a gente faz para descobrir esse ângulo. Né? Ó, esse ângulo aqui. Esse é o ângulo. Ângulo que eu vou chamar de alfa. Tá. Esse ângulo alfa vai ter o mesmo valor numérico que esse ângulo beta. Que eu vou colocar aqui, ó, que é daqui até aqui. Mesmo valor numérico em módulo desse ângulo aqui. Só que esse ângulo beta, ele faz esse percaminho aqui, ó. Ele faz esse caminho aqui. Só que é um ângulo do segundo quadrante. Estão conseguindo entender o que eu estou querendo passar para vocês? Ou seja, o ângulo alfa, o ângulo do primeiro quadrante aqui, ele é sempre um ângulo aí que a gente vai denominar entre 0 e 90 graus. Né? Entre 0 e 90 graus. Então, vou colocar assim, ó. O ângulo alfa vai ser um ângulo entre 0 e 90 graus, que é o ângulo do primeiro quadrante. O ângulo do segundo quadrante vai sempre estar entre 90 graus, né, e 180 graus. Né? Vou falar aqui x e 180 graus. O ângulo do terceiro quadrante, ele vai sempre estar entre 180 graus e 270 graus, tá? E um ângulo do quarto quadrante, ele vai estar aí entre 270 graus e 360 graus.
Todo mundo consegue visualizar isso aqui? Né? Isso aqui é bem importante, gente, bem importante. Então, Juan, o que eu estou querendo? Ó, 0 a 90, 90 a 180, 180 a 270, 270 a 360. Esses são os 4 quadrantes. Então, onde que eu vou determinar os valores para esses 4 quadrantes? Onde eu vou determinar os valores? Vou colocar assim para ficar bonitinho. Onde eu vou determinar os valores? Então, os valores vão ser determinados da seguinte maneira. Deixa eu só colocar aqui ângulo A, tá? Só para deixar tudo padronizado, bonitinho. Olha só. O ângulo do primeiro quadrante é o meu ângulo A, certo? O ângulo do meu segundo quadrante vai ser, olha só, vai ser o 180 graus. Tá vendo que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui é o mesmo valor. Esse ângulo aqui, ó, é o mesmo valor desse ângulo aqui, né? Então, é basicamente, ele vem até aqui no 180 e volta o mesmo valor do ângulo A, né? Então, eu vou determinar assim, ó, que o ângulo no segundo quadrante x, o valor de x, o valor do meu ângulo A, né, ou o valor do meu ângulo x, vai ser o 180 graus menos o meu A. Menos o meu A. E lembrando, quem é o A? É o ângulo do primeiro quadrante. Tá. Se eu quiser um ângulo desse quadrante aqui agora, ó, o terceiro quadrante. O ângulo do terceiro quadrante vai ser quem? Ele vai dar praticamente toda a volta, ó, ele vai passar tudo isso aqui e vai andar mais isso aqui. Tá vendo que esse ângulo aqui é oposto pelo vértice desse? Né? Então, seria 180 graus mais o meu ângulo A. Né? Então, ó, o ângulo X aqui, meu ângulo X, vai ser os 180 graus mais o meu ângulo A. E aqui, nesse quadrante, no quarto quadrante? No quarto quadrante, ele vem... Vamos colocar de outra cor agora. Vou colocar um azul. Ele sai daqui, da origem, né? E vem até aqui. Beleza. Isso vai dar o quê? Isso vai sair daqui, certo? Ó, sair daqui e dar essa volta todinha aqui, ó. Dar essa volta todinha aqui. Certo? Quando ele faz isso, significa, ó, tá vendo que esse ângulo aqui, ó, é oposto pelo vértice desse aqui? Ou seja, significa que ele andou 360 graus e voltou o ângulo A, né? Então, é bem fácil da gente colocar aqui a expressão. Então, o valor do meu ângulo x vai ser o ângulo 360 graus menos o meu ângulo A. Então, olha só, nos quadrantes pares, no segundo quadrante e no quarto quadrante, eu tenho menos o ângulo, né? Menos o valor do ângulo do primeiro quadrante. E assim eu determino. Você pergunta, como assim, Juan? Então, eu estou falando, ó, que se eu for calcular o seno do ângulo, né, presta bastante atenção, o seno do ângulo e o ângulo vale 30 graus. O seno do ângulo de 30 graus vai ser igual, ó, vai ser seno do ângulo de 30. Vamos colocar que esse ângulo seja 30. O ângulo que vai corresponder a 30 graus nesse quadrante vai ser 180 menos 30. Então, o ângulo aqui vai ser 150 graus. Certo? Estão acompanhando aí? 150 graus. O ângulo correspondente ao seno de 30, que vai ter o mesmo seno em módulo, vai ser quanto? Vai ser um ângulo de
x, que é igual a 180 mais 30, então dá 210 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, seria 210 graus. Beleza, ó, 30. Deixa eu pegar, nem colocar o seno aqui, não, só colocar 30 graus, só para vocês entenderem. O ângulo correspondente ao no quarto quadrante, aqui vai ser, ó, 360 menos o ângulo A, que é 30, né? Então, vai ser o valor aí de x, que é igual a 330 graus. Então, conseguiram entender isso aqui? Né? Então, esse aqui é o meu ângulo A, que é igual a 30 graus, e eu consigo calcular aí cada valor em cada quadrante direitinho, bonitinho, sem ter aí um bicho de 7 cabeças. Tá, Juan, você está mostrando isso aqui com graus, mas se eu tiver o valor em radianos? Se você tiver o valor em radianos, vai ficar da seguinte maneira. Deixa eu até puxar mais aqui. O A continua, né? E se eu tiver em radianos, vou colocar isso de outra cor. E se eu tiver em radianos, vai ser assim, ó. 180 não vale π, né? Então vai ficar π menos A. Tá? Lembrando, se eu tiver A aqui, A pode ser 30 graus, né? Ou A poderia ser aqui, vou colocar já em radianos. Vamos continuar. Então, na segunda opção aqui, 180 mais A, eu poderia ter também 180, né, que seria π, mais A. Né? Lembrando que π é lá o valor de π mesmo, vai escrever π, radianos, né? Ele escreveu o símbolo π. 360 menos A, eu poderia colocar aqui, que seria igual a 360 não é 2π, né? Então vai ficar 2π menos A. Só isso para transformar? Sim, só isso para transformar nos quadrantes, sem problema nenhum, sem dor de cabeça. E como é que eu faço, então? Aqui, já achei meus valores de transformação. E se eu tiver, então, um ângulo de 30 graus, né? Assim como você disse aí. 30 graus não seria aqui, ó, o ângulo A de 180 dividido, para chegar em 30, tem que dividir por 6, né? Então, ficaria π sobre 6. Π sobre 6. Esse é meu ângulo. Π sobre 6. Então, aqui, nesse quadrante, ia fazer, ó, π menos π sobre 6. Então, aqui vai dar 5π sobre 6. Por quê? Eu tinha 6π sobre 6 e tirei 1, certo? Soma de fração. Aí volta a importância de novo da gente saber somar fração. Beleza. Aqui eu tinha π e somei mais π sobre 6. Então, eu tinha 6π sobre 6, somei mais 1π sobre 6, ficou 7π sobre 6. Tá? Então, ó, 7π sobre 6. Certo? Estou fazendo soma de fração, gente. Para quem não lembra, estou fazendo isso aqui, ó. Pensei, ó. π menos π sobre 6. Então, esse número vem para cá, não fica 6 sobre 6? Não é a mesma coisa que eu fazer isso aqui? 6 menos 1 dá 5. 5π sobre 6. Tá? Nesse aqui, 6π sobre 6, né, que seria π, mais π sobre 6. Né? Fazendo isso aqui, ó, 6π mais π, 7π sobre 6.
No último, eu tenho 2π, né? 2π, ó, menos π sobre 6. Como é que fica aqui, ó? Não fica 6 sobre 6? Então, ó, 6 vezes 2, 12. 12 menos 1, 11. Então, 11 π sobre 6. Esses seriam todos os meus valores aqui desses quadrantes para esses ângulos. Então, ó, ficaria aqui x, que é igual a 11 π sobre 6. Beleza? Então, esses são os meus valores, galera. Esses são os meus valores. Não tem dor de cabeça para calcular em cada quadrante. Aí, Juan, o que, que vai mudar aqui para mim? Vai mudar o negocinho que eu vou mostrar para vocês. O que, que eu apaguei? Deixa eu apaguei outra coisa. Aqui. O que, que eu apaguei aqui? Não estou lembrando o que eu apaguei aqui, não. Aqui o valor é A. Tá? Então, vou salvar isso aqui para mandar para vocês. Galera, agora eu preciso olhar para a carinha de vocês. Conseguir enxergar o ciclo trigonométrico, por que que é π, né, 180 graus, tudo isso? Ótimo, Thiago, melhor ainda. Conseguir entender aí direitinho? Então, a gente vai utilizar dessas conversões. Aí a gente vai utilizar isso, né, em conjunto com o que eu expliquei ontem, que é sobre o seno do primeiro quadrante, cosseno, lembrando que o seno é positivo em cima. Vamos lá. Sim, tem que fazer exercício. Se não fizer exercício, não rola, tá? Lembrando, ó, que o seno... Vamos fazer primeiro só para seno e cosseno. Fazer uma linha só também aqui, só de raiva. Olha só. Lembrando, se eu tiver seno e cosseno, beleza. Então, ó, lembrando, o seno é positivo na parte de cima. O seno é positivo na parte de cima. O cosseno e é negativo na parte de baixo, tá? Então, é negativo aqui e aqui, né? Esse é o seno. Esse é o seno. O cosseno, ele é positivo na direita e negativo na esquerda. Porque o cosseno está em relação ao eixo X, tá? Então, ele é positivo na direita e negativo na esquerda. Então, aqui positivo, aqui positivo. Beleza? Então, esses são os meus valores aí no ciclo trigonométrico, sinais, né? Para seno e para cosseno. Galera, já salve isso aí. Mantenha isso aí na cabecinha de vocês, que a gente vai usar bastante, tá? A gente vai usar bastante isso aqui. Então, podemos prosseguir? Vamos lá para o exercício. Eu expliquei, galera, o que está nessa página aqui, ó, só que de uma maneira mais visual, tá? Eu não vou abordar da maneira que o livro traz aqui, não, porque eu acho, tem muita letra, e acho que vocês acabam complicando. Então, ó, vamos lá. O ciclo trigonométrico contém 12 pontos indicados. Utilize-os para apontar os valores solicitados.
Tá. Aí ele pede aqui, ó, localize no ciclo trigonométrico os pontos correspondentes aos ângulos 3π sobre 4, 7π sobre 6, 5π sobre 3. Né? Ele quer indicar esses ângulos aí. Então, onde vocês colocariam o 3π sobre 4? O 3π sobre 4. Onde é que vocês colocariam ele? Tem uma outra maneira que eu gosto de fazer, que é dividindo em partes iguais o círculo. Né? Por exemplo, quando tem 4 aqui, eu pego π e divido em 4 partes, né? Só para ficar bem visual mesmo, gente. Se eu pegar o π e dividir em 4 partes, ele ficaria assim, ó. Aqui, certo? Aqui. E, ó, 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Eu dividi em 4 partes. Então, eu poderia levar essa divisão para todos os outros quadrantes. Seria aqui e aqui. Certo? Levei essa divisão para todos os outros quadrantes. Então, vamos lá. Quando eu pego o π e divido por 4, significa que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Então, é só eu contar. É só eu contar. Se eu quero essa aqui, ó, pensa comigo. Se eu quero essa parte aqui, ó, 3π sobre 4, então significa que eu tenho 3 partes de π sobre 4. Então, 1, 2, né, 2, 3. Então, o ângulo de 3π sobre 4 está aqui, ó. Esse é o 3π sobre 4. 3π sobre 4. Certo? Conseguiram entender aqui? Visualizar? O porquê de ser 3π sobre 4? Ele me pediu, eu dividi em 4 partes ali e calculei conforme a divisão. Sim, eu só estou colocando aqui o ângulo, tá? Eu só estou colocando um ângulo para vocês entenderem onde está o ângulo. Né? E aqui a gente tem os ângulos simétricos, né? Olha só. Todos esses ângulos aqui, ó, eles são simétricos. Tá vendo? Por isso que forma esse quadradinho, eles são simétricos. Então, se são simétricos, significa que eles vão ter o quê? Em módulo o mesmo valor de seno ou cosseno. Então, vamos lá. O ciclo trigonométrico contém 12 pontos e ele pede os valores solicitados. Localize no ciclo trigonométrico os pontos correspondentes ao ângulo de 3π sobre 4, 7π sobre 6. Como é que a gente faz para localizar o 7π sobre 6? Então, é como se a gente dividisse esse π aqui em 6 partes. Tá? 1, 2, 3 aqui e 1, 2, 3 aqui. Então, significa que tem essa divisão aqui, ó. Tá vendo? Beleza. E a partir dessa divisão, o que eu vou ter? Eu quero 7 partes de π sobre 6. Né? Então, significa que é maior que π. Então, se é maior que π, vou até apagar tudo isso aqui. Se é maior que π, ó, e eu dividir em 7 partes, pense aí. Eu estou mostrando para vocês no ciclo, gente. Ó, olha que bonitinho. É simétrico, né? Ó. Então, eu posso trazer ele para cá. Beleza. Esse aqui, ó, é simétrico. Né? Posso trazer ele para cá. É simétrico. Posso trazer ele para cá. Aí, ó. Lembrando que esse também é um ponto. Tá? Ó. E esse aqui também é um ponto. Tá vendo que eu dividi a parte de π aqui em 6 partes? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se eu quero 7 partes disso, vai estar aqui o meu ângulo. Né? Vai estar aqui, ó. Então, o meu primeiro ângulo eu achei que estaria aqui. Esse é o primeiro. E esse aqui é o segundo. Né? Esse aqui é o primeiro. E esse aqui é o segundo. Conseguiram localizar? Eu estou ensinando vocês, mostrando para vocês como localizar. Depois a gente vai colocar os valores de seno e cosseno. Tá?
Vamos lá, 5π sobre 3. Então, agora, em vez de dividir em 6 partes ou em 4, eu vou dividir o π em quantas? Em 3 partes. Né? Vamos lá. Se eu vou dividir o π em 3 partes, vai ficar como? Vai ficar isso aqui, ó. 1, 2, 3, praticamente, né? Olha só. Dividir o π aqui em 3 partes. Tá vendo? 1, 2, 3. Essa aqui toda é uma só, tá? Essa aqui toda é uma só. Então, se eu já dividi o π em 3 partes, ele está pedindo quanto? 5 partes. Está pedindo 5 partes? Então, vamos olhar aqui. É igual quando a gente fazia fração, gente. Que a gente vai, pegava lá e contava. Então, ele está pedindo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, significa que o ângulo está aqui. Esse aqui é o meu terceiro ângulo que ele está pedindo. Tá? Esse é o meu terceiro. Conseguiram visualizar? Então, a gente falou que não entendeu o primeiro. Vou voltar aqui no primeiro. O primeiro, o que ele pediu? Primeiro, ele não pediu dividido em 4 partes, o π dividido em 4. Então, vou dividir o π em 4. Ó. Dividir o lado de cá em 2. E dividir esse lado aqui do π em 2. E dividir esse lado do π aqui em 2. Lembrando que aqui tem uma divisão. Né? Aqui no meio tem uma divisão. Ó. E aqui também tem uma divisão. Por quê? Eu fiquei, 1, 2, 3, 4 partes. Eu quero 3 partes das 4. Então, 1, 2, 3. O ângulo parou aqui. O ângulo parou aqui. Entendeu? Então, eu estou mostrando para vocês uma maneira geométrica de ver esses ângulos com fração. Gente, para mim fica muito mais fácil de enxergar e calcular. É só contar, né? Só contar. Beleza. Depois que a gente fez isso, depois que eu mostrei para vocês como faz isso, ele pediu aqui, localize o ciclo trigonométrico os pontos correspondentes, né, aos ângulos. 3π sobre 4, 7π sobre 6, 5π sobre 3. A gente já localizou cada um. Né? 3π sobre 4, 7π sobre 6, que estaria aqui, 3π sobre 4, 7π sobre 6 e 5π sobre 3. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui. O outro ângulo foi aqui. Né? Beleza. Ele fala, determine os ângulos simétricos indicados no item anterior a cada um dos quadrantes. Então, vamos determinar os ângulos simétricos. Né? O que seria identificar os ângulos simétricos? Seria eu fazer aquele retângulo. Tá? Então, daqui, quais são os ângulos simétricos a eles? São esses aqui. Ou seja, são os ângulos que têm basicamente o mesmo valor. Então, eu poderia falar, se aqui é 5π sobre 3, né, esse último ângulo aqui, aqui tem só um π, então aqui é π. Consegue enxergar isso aqui? Π sobre 3, tá? Eu só andei um quadradinho dos 3. Lembrando, aqui é a divisão. Aqui, aqui e aqui. Né? Então, eu só andei um quadradinho dos 3. Depois, esse outro ângulo simétrico, eu andei 1, 2. Então, aqui vai ser quanto? 2π sobre 3. Tá? Então, esse ângulo aqui vai ser 2π sobre 3. 1, 2, 3, 4. Então, esse ângulo aqui vai ser 4π sobre 3. 1, 2, 3, 4. 4π sobre 3. Depois, 4, 5. Aqui ficou 5π sobre 3. Conseguiram identificar os quadrantes aí de cada um?
Conseguiram visualizar? Então, gente, qual a maneira mais simples que eu achei para explicar esse conteúdo? Dividir em partes ali do denominador. A gente divide o π nas partes do denominador. E depois a gente faz o quê? Conta. É a parte mais fácil que eu consegui para vocês visualizarem. Se você gosta de fazer conta, o que você faz? Faz todas aquelas continhas que eu mostrei ali no início da aula. Tá? Então, vamos lá. Os ângulos simétricos daqui já marquei, já mostrei. Agora, vamos fazer do próximo. Tá? Do próximo. O próximo, vamos fazer 3π sobre 4. 3π sobre 4 são esses ângulos aqui. Ó. Né? Por que, Juan, são esses ângulos? São quando eu dividi o π em 4 partes e fiquei com isso aqui. Ó. Certo? Então, vamos lá. Quais são os ângulos? Esse primeiro aqui é π sobre 4. Né? Dividido em 4 partes, beleza. Esse segundo aqui vai ser 1, 2, 3, 3π sobre 4. 3π sobre 4, que eu já tinha marcado aqui. Beleza. O próximo, 4, né? Ó, 3, 4, 5. Então, esse ângulo aqui é o 5π sobre 4. Para quem não está entendendo como estou fazendo as contagens, ó, dividido em 4 partes. Ó. Tá? Cada linha que eu passar, eu conto. 5. Depois vem 6, 7. Né? Então, a última aqui é 7π sobre 4. E aí eu completei todos os ângulos simétricos. Tá? Estou fazendo só com os ângulos. Vamos para a próxima, que é o 7π sobre 6. O 7π sobre 6 são esses ângulos aqui, ó, daqui para cá. Como é que a gente vai fazer? Vamos dividir o π em 6 partes, assim como mostrei para vocês. Ó. Dividir em 6 partes. Estou repetindo praticamente tudo de novo. Dividir em 6 partes. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 3 partes aqui em cima e 3 partes aqui embaixo. Tá vendo? Por isso, π sobre 3. E agora vamos fazer aqui. Ó. Aqui eu já sei que é π sobre 3. Por quê? Sempre é o ângulo do primeiro quadrante. Ó, eu andei π. Né? Ó, 1π, 2π sobre 3. Então, esse aqui é 2π sobre 3. O próximo, ó, 3π sobre 3, 4π sobre 3. Então, aqui é 4π sobre 3. 4 mais 1, 5π sobre 3. 5π sobre 3. Estão conseguindo acompanhar, gente? Então, ó, eu divido em partes que eu conheça, né? E depois eu vou somando no numerador quantas partes que eu tenho. É como se fosse uma fração. Né? Uma pizza, eu vou somando ali quantos pedaços de pizza eu estou passando por ele, ou quantos pedaços de pizza eu comi. Né? Então, ó, se para sair daqui e chegar até aqui eu passei por quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5. Por isso que o 5π sobre 3. Beleza? Então, aí ele pede na letra C e indique o seno e o cosseno de todos os pontos localizados no quarto quadrante. Então, quarto quadrante, seno e cosseno disso aqui tudo. Vamos lá? Seno e cosseno disso aqui tudo? Então, lembrando os ângulos que a gente tem. Né? A gente tinha determinado. Aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então, 7π sobre 4. E aqui a gente tinha determinado 11π sobre 6. Né? Qual vai ser o valor de seno e cosseno desses ângulos, galera? Qual vai ser o valor de seno e cosseno desses ângulos? Aí, a gente vai lembrar que são os ângulos correspondentes ao primeiro quadrante.
né? Esse aqui, ó, cosseno, vamos determinar cosseno de todos esses ângulos. Cosseno do primeiro, o cosseno do segundo e o cosseno do terceiro. O cosseno do primeiro aqui, ó, desse aqui, é a mesma coisa que o cosseno desse aqui, né? Eu vou até fazer de cor diferente aqui. Ó, a mesma coisa que o cosseno desse aqui. Por quê? São simétricos, tá vendo? O cosseno desse aqui é ângulo de 30 graus. Depois a gente tem o cosseno desse laranja aqui, ó, que é o cosseno de 45. Então vamos lá. No quarto quadrante, como é que vai ficar? O cosseno do vermelho ali. O cosseno do vermelho, não, do azul, desculpa. O cosseno do azul. Mesma coisa que o cosseno de 30. Quanto que é o cosseno de 30? É raiz de 3. Raiz de 3 dividido por 2. Positivo, né? Está do lado direito, é positivo. Então, o cosseno de todos esses aqui vai ser positivo. Beleza, a mesma coisa que o cosseno de 30. Então, cosseno de 11 π sobre 6 é igual a... isso aqui. Beleza. O cosseno do segundo, cosseno de 7 π sobre 4. É a mesma coisa que o cosseno de quem? Que o cosseno de 45. Por quê? Olha aqui, ó, o ângulo de 45 graus. Então, que vai dar raiz de 2 sobre 2. E o cosseno do último ali? O cosseno do último, o vermelho, é o 5 π sobre 3. Cosseno de 5 π sobre 3 é a mesma coisa que o cosseno de π sobre 3. Π sobre 3 é 60 graus. Então, 60 graus vai dar aí. O primeiro eu errei, né, gente? Não, tá certo. Cosseno aqui vai dar meio. Então, vai dar 1 sobre 2. Tá? Cosseno de 60 é igual a meio. Então, esses são os valores de cosseno. E os valores de seno? Né? Os valores de seno, eu posso determinar. Aqui, os senos vão ser todos negativos. Todos negativos. Então, eu já vou até copiar aqui, isso aqui. Que eu só troco a palavra cosseno por seno. Então, vai ficar assim, ó. Seno, né? Seno, seno. O seno de 11π sobre 6 vai ser negativo, né? Por que negativo, Juan? Porque está no quarto quadrante, né? Está abaixo aqui do eixo. E vai ser 1 sobre 2. Né? O seno de 45 vai ser negativo e vai ser menos raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60, né? Lembrando que vai ser raiz de 3 sobre 2. Então, só colocar aqui, ó. Colocar assim, ó, raiz de 3 sobre 2. Tá? A raiz eu vou colocar com V, que eu acho que fica mais bonitinho. Então, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Todos eles aqui do seno vão estar negativos. Beleza? Então, galera, por que eu fiz tão demorado? Porque eu fiz tão passo a passo? Para que vocês entendam sobre aquele resuminho do seno e cosseno, né, os valores em que eles estão, e entendam que esses ângulos aqui, ó, que tá de cores diferentes, eles são simétricos. Em módulo, eles têm o mesmo valor, só vai alterar o sinal, que é dependente daqui do ciclo trigonométrico, né, que o seno está representando o eixo Y e o cosseno está representando o eixo X. É a maneira, gente, pode não ser a mais simples, pode não ser a mais simples, só que é a maneira em que vocês nunca vão errar se vocês lembrarem disso aqui. O pessoal costumava falar assim que o seno e o cosseno era assim, ó. Seno e cosseno. Seno, eles falavam que era sem sono, então o positivo fica em cima. Sem sono. O cosseno
pessoal costumava falar que era com sono. Então, o sinal ficava deitado. Não sei por que disso, mas ouvi. Não, cosseno, o sinal fica deitado. Então, fica menos, mais, menos, mais. Tá? Então, é isso aqui, ó. O seno, o positivo é em cima, o cosseno é o positivo embaixo. Por que Juan está colocando isso toda hora? Porque é importante, vocês vão usar toda hora, tá? É importante, vocês vão usar toda hora. Beleza? Mostrei para vocês os ângulos simétricos, fizemos todos os cálculos aqui e espero que vocês tenham entendido aí essa aula de hoje. Ficou alguma dúvida, gente? Eu achei que a gente ia andar mais nessa aula, só que eu acho que ficou bem explicadinho. Beleza? Ficou claro? Vocês precisam agora, gente, fazer exercício, tá? Se não fazer exercício, não rola. Então, ó, um beijo para vocês. Até daqui a pouco. Tá certo, não tá esse horário mesmo. Até daqui a pouco. Boa aula aí.